Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e poderemos ter um novo Palmeiras no futebol brasileiro, sendo esse clube o Vasco da Gama. Hoje pela parte da manhã já tivemos a notícia que sheiks aí do Catar estariam a fim de comprar o nosso clube e agora na parte da tarde tivemos aí uma novidade envolvendo uma grande investidora do mercado brasileiro, bilionária também, que tem várias empresas aí ao longo do território brasileiro, estaria a fim de ajudar o clube, buscar uma solução financeira e reestruturar o Vasco da Gama, sendo ela, é claro, a principal investidora. Inclusive hoje na parte da tarde ela já teria organizado 3 reuniões com investidores para tentar trazer certa solução para o Vasco da Gama. A gente vai trazer todas as novidades, molde esse que é muito semelhante ao que aconteceu com o Palmeiras lá no ano de 2015. A Leila Pereira, a presidente da Crefisa, chegou dentro do Palmeiras, reestruturou, colocou um patrocínio, ajeitou a casinha e quem sabe isso também não poderá estar acontecendo dentro do Vasco da Gama. Vamos explicar essa situação, trazer todos os detalhes e também falar sobre muitas outras notícias, limpa geral no elenco do Vasco, mais um jogador que poderá estar de saída também para o Internacional, falar também, é claro, sobre o jogo de hoje contra o Remo, problemas com Carlos Leite e muitas novidades. O vídeo está repleto de notícias para você, torcedor vascaíno, então você não pode perder. Fique até o final do nosso vídeo para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no seu, no meu, no nosso clube do coração e também deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha desses investidores estarem de olho no Vasco da Gama. Mas vamos lá, sem muita enrolação, agora sim, falar de Vasco e iniciar o vídeo rapidamente trazendo algumas notícias importantes sobre o que aconteceu hoje no dia do Vasco dentro do clube. Foi pago aí os funcionários e também aos jogadores o salário de setembro. Para quem não sabe, o mês do Vasco sempre vence no dia 20, ou seja, estamos agora no dia 19 de novembro, vencerá no dia 20 e amanhã o mês de outubro. Assim que acontece dentro do clube, ou seja, no dia 20 do mês de outubro venceu setembro. O Vasco estava em atraso, mas pagou hoje tanto os funcionários quanto também os jogadores. Então, dessa forma, até hoje, o Vasco deve somente o mês de outubro, tanto aos jogadores quanto aos funcionários, e a partir de amanhã, caso não venha cair o mês de outubro, também deverá aí o mês de novembro. Mas pelo menos isso foi pago, uma boa notícia aí para o torcedor vascaíno, algo que deve ser obrigação da atual diretoria. A gente não vai ficar mais comemorando salários em dia. E com relação também à limpeza geral dentro do Vasco, Ontem tivemos a notícia que o Vasco, a diretoria do clube, deu férias antecipadas a 4 jogadores, Andrei, Léo Jabá, Valber e Zeca. Eles não vão mais jogar pelo menos a Série B de 2021 dentro do Vasco, A diretoria deixou bem claro que não há ainda uma resolução desses atletas, serão permanecer ou sair. Tudo será solucionado apenas após a chegada tanto do diretor executivo quanto também do próximo treinador. Porém, tivemos a notícia hoje sobre o Andrei. Segundo notícia aí de uma rádio gaúcha, o Andrei está muito perto de fechar com o Internacional. O Internacional sempre teve desejo na contratação do volante, cria das categorias de base do Vasco da Gama e parece que após estar livre no mercado, devido ao término de contrato com o Vasco no final dessa temporada, ele poderá estar indo de graça para o Inter. O valor de mercado do Andrei atualmente gira em torno dos 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais. E o Inter vê um bom negócio levar o atleta para disputar tanto a primeira divisão do Campeonato Brasileiro quanto também a competição internacional que o Inter estará nessa próxima temporada. O problema não é sair, o Andrei para mim realmente também não tinha mais condições de permanecer no Vasco na próxima temporada, porém sair de graça também é falta de respeito, é um grande problema. Um cara que ficou aí anos e anos na base do Vasco da Gama, é cria daqui do Gigante da Colina e saindo de graça é realmente nenhum retorno financeiro e quem sofre com isso tudo é o próprio Vasco. E também sobre outro atleta, rapidamente, o Zeca. Tivemos aí notícia que o Zeca muito provavelmente teve já as suas férias antecipadas e não retornará dela, pelo menos não no Vasco da Gama. Ele está lesionado, não vai atuar inclusive mais na Série B do Campeonato Brasileiro até devido a isso e deve ter as suas férias, além de prolongadas, estendidas para sempre, não retorna ao Vasco da Gama. Ele que tinha aí na sua cláusula contratual uma renovação automática por algumas metas a serem batidas, ele conseguiu completar várias, mas a essencial
que era o retorno à elite do futebol brasileiro, não aconteceu. Então, com isso, ele deverá estar de saída do Vasco da Gama, muito provavelmente também estará fazendo parte da barca que acontecerá no elenco Cruz Maltino. E agora sim, falar sobre investimento, falar sobre bilionária aí de olho no Vasco da Gama. O nome dela é Carol Pfeiffer. Para quem não conhece, ela é CEO de uma grande empresa aí do mercado financeiro, realmente uma empresa muito gabaritada. Para vocês terem noção, ela tem atualmente como patrimônio algo em torno de 900 milhões de dólares, o que, calculando aqui rapidamente na minha cabeça, deve chegar a mais ou menos 4 bilhões de reais. Então é muita grana o patrimônio da Carol Pfeiffer. Ela, além, né, de ser uma grande investidora, ser CEO, presidente da Atom SA, uma empresa aí que atua no mercado financeiro, tem várias outras empresas, participa de um programa também de empreendedores aqui do nosso Brasil, que é o Shark Tank, um programa que vem fazendo muito sucesso, e é uma empreendedora, uma empresária muito renomada realmente aqui na nossa sociedade. E o que acontece? Ontem, a partir de várias especulações, muito engajamento, né, por parte da torcida vascaína, foi levado até ela o interesse dela, um convite para ela ajudar o Vasco da Gama, e ela parece que entrou nessa brincadeira. De início parecia ser, mas parece que com o passar, pelo menos de ontem até hoje, das horas, ela tá levando isso muito a sério. Ela fez essas duas postagens aí nos stories, além do vídeo que a gente vai passar para vocês. Primeiramente, ela disse como tá aparecendo: amanhã eu vou entender como funciona tudo isso, nenhum time merece acabar assim. E no próximo ela disse: fiquei curiosa em saber como ajudo. Observação, deixar claro que sou palmeirense, mas fiquei comovida pelo desespero do torcedor. Então, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras agora da própria Carol Pfeiffer, empreendedora muito conhecida aqui no mercado brasileiro, e depois você volta aqui pra gente comentar sobre esse assunto. Casimiro, parece que tem mais gente aí interessada em ajudar o Vasco. Gente, é real o negócio. Eu recebi um monte de mensagens sobre comprar o Vasco. Vocês estão falando sério mesmo? Fala, galera. Seguinte, tô entendendo o que tá acontecendo com a situação do Vasco. E é bem grande o problema ali, né? Mas também já fiquei sabendo que tem aí os árabes querendo comprar, que tem um shake aí na negociação. E que também tem ajuda aí do BTG, tem uma galerinha aí ajudando também. Já fiz os meus contatos aqui. Vamos ver o que rola. A pergunta é, se tá rolando todos esses contatos, essas negociações já estão... Por que vocês, que são vascaínos, vocês não querem os árabes? O que tá rolando? Conta aí na caixinha de pergunta aí, eu quero saber. Agora ainda continuo curioso pra ver como que eu posso ajudar. Já movimentei 3 reuniões hoje. Ô Casimiro, olha as encrencas que você me arruma, hein? Mas tô me divertindo. Vamos resolver isso. Então, rapaziada, como vocês viram aí, parece que realmente ela tá levando a situação muito a sério. Na capa do meu vídeo, no título, eu coloquei o novo Palmeiras, porque de fato é algo muito semelhante ao que aconteceu no Palmeiras lá no ano de 2015. O Palmeiras que também via de um rebaixamento, estava passando por sérios problemas financeiros, e a Leila Pereira, presidente, CEO da Crefisa, um grande banco aí também do Brasil, injetou dinheiro no Palmeiras, começou a ajudar financeiramente, colocar dinheiro ali no Palmeiras. Ela, inclusive, em uma entrevista disse que coloca algo em torno de 100 milhões por ano dentro da equipe paulista. Isso ajudou muito o fluxo de caixa e a reestruturação financeira agora, até por isso que o Palmeiras é um dos grandes clubes, se não o maior atualmente, do nosso futebol brasileiro. Isso é algo semelhante ao que pode acontecer com o Vasco, caso, né, a Carol Pfeiffer realmente queira ajudar financeiramente, uma mulher com muita grana, presidente de uma empresa que pode chegar ajudando financeiramente, injetando dinheiro no Vasco e tendo aí a capacidade, a inteligência, porque ela é uma grande empreendedora, de transformar o Vasco no mesmo esquema de um clube empresa e levar o Vasco adiante. E essa, na minha opinião, é a grande solução. O Vasco hoje em dia, dificilmente com as pessoas que estão dentro do clube, tem alguma solução. Então a solução atual para mim parte muito mais do lado de fora para dentro do que de dentro para fora. É muito mais fácil a gente confiar sim numa Carol Pfeiffer, numa mulher empreendedora, mesmo sendo palmeirense, num sheik bilionário do Catar, do que confiar em Jorge Salgado e companhia que estão atualmente dentro do nosso clube. Infelizmente, querendo ou não, essa é a grande verdade. Então o torcedor fica assim muito entusiasmado com essa notícia, com essa novidade, e esperar que possa dar certo. Ela já marcou 3 reuniões, como vocês viram aí, né, nos stories que ela colocou através de suas redes sociais. É esperar que essas reuniões venham a dar certo e ela consiga achar uma solução financeira
pro nosso clube. E seguindo aqui o vídeo, é claro, deixa a sua opinião aí nos comentários. Hoje é dia de Vasco e Remo, a gente vai falar já sobre Carlos Leite, mas rapidamente eu queria falar sobre essa partida contra o Remo hoje, que poderá ser o último jogo do Germancano dentro de São Januário. Ele tem o seu contrato também sendo encerrado no dia 31 de dezembro desse ano e poderá estar de saída. O Vasco ainda não conseguiu achar uma solução para o contrato do argentino. E além disso também é um jogo que pode marcar o rebaixamento do Remo. Remo perdendo essa partida e dependendo de alguns resultados pode acabar confirmando aí mais o rebaixamento dessa vez para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai com alguns desfalques para essa partida. O André está suspenso e de férias. O Zeca também está de férias, ao lado do Valber, do Léo Jabá, Michel e Sarrafiori lesionados e Miranda aí suspenso devido ao doping que ele acabou sendo pego aí nesse ano. O time titular do Vasco deve ser composto por Lucão, Leonardo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme. No meio-campo, Rômulo deve voltar a ser titular da equipe, Galarza, MT, Nenê, Morato e Cano. Difícil ver o Vasco aí realmente ser escalado dessa maneira. É triste, é complicado, mas é o Vasco que a gente tem que aguardar, esperar uma reformulação e confiar que algo novo possa acontecer para 2022. E para finalizar o vídeo, rapaziada, rapidamente também aqui falar sobre Carlos Leite, o Carlos Milk, Charles Milk, como é conhecido por muitos torcedores, né? Uma figura conhecida aí na política do Vasco, para muitos bons, para outros ruins. É um empresário aí que realmente tem grandes jogadores, uma lista de mais de 100 atletas já no futebol brasileiro, e todos sabem que ele tem muita influência dentro do Vasco. É empresário aí do Matheus Vital, é empresário do Souza, é empresário do Alex Teixeira, é empresário do Douglas Luiz, é empresário do Paulinho. Uma lista extensa dentro do Vasco, de crias da base do Vasco, e também alguns atletas que não são crias, mas acabaram vindo e jogando no Vasco durante certo período da carreira. E o que acontece? O Vasco está atrás de um diretor executivo no mercado, de um coordenador técnico, de montar a sua diretoria, pasta do futebol, para a temporada de 2022. E hoje, pela parte da manhã, o Gilmar Ferreira, jornalista também muito conceituado aí do Brasil, no futebol brasileiro, disse o seguinte em sua coluna, abre aspas: e é o agente Carlos Leite, o parceiro de sempre, quem está fazendo contatos com o mercado para a contratação do próximo executivo de futebol. Transformou-se na eminência parda da gestão Campelo, sendo responsável pelas contratações de Paulo Pelaipe, Alexandre Farias e André Mazuco. E agora, numa administração já marcada pela ausência de dirigente com conhecimento de mercado, aparece de novo prospectando o mercado, ou seja, deixou bem claro que quem está influenciando nas contratações do diretor executivo para o próximo ano, do treinador do próximo ano, é o Carlos Leite, no caso, né? O Gilmar Ferreira deixou isso bem claro. E logo em seguida, o próprio Carlos Leite, através de uma página oficial da empresa dele no Instagram, disse o seguinte, tá aparecendo aí para vocês: blogueiro, vou repetir, o que o senhor quer de mim nunca terá. Um senhor, como vocês podem reparar, com um S cifrão. E ele segue aí com um textão que eu vou ler algumas partes apenas para vocês. Ele começa da seguinte maneira: mais uma vez o senhor inventa notícias a meu respeito. É mentira que eu esteja contactando profissionais para o cargo de diretor executivo do Vasco, assim como não conversei com nenhum ex-atleta do clube para exercer a função do coordenador técnico. E ele segue aí no final dizendo o seguinte: gostaria que tivesse mais responsabilidade e honestidade com o que escreve, mas infelizmente sei que será muito difícil, pois nunca isso aconteceu. E novamente lhe digo, o que o senhor quer de mim nunca terá. Então uma grande polêmica hoje, do lado, influência do Carlos Leite dentro do Vasco, do outro, o Carlos Leite negando essa influência, dizendo que não tem nada a ver com o que acontece dentro do departamento de futebol do Vasco, e eu sinceramente não sei do que lado fico. Se a gente confia na imprensa, que é algo que dificilmente dá para se acreditar, ou confia no Carlos Leite, que também é um lado muito difícil de se acreditar. Mas realmente, depois de tudo que a gente viu dentro do Vasco, da influência nítida que ele tem dentro do nosso clube, acredito que dessa vez a gente pode sim pular para o lado da imprensa e acreditar, dar crédito ao que ela fala sobre essa influência do Carlos Leite dentro do nosso clube. É triste, é complicado, mas parece que de fato é a grande verdade, e o Vasco ainda se posicionou em nota oficial dizendo o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama esclarece que, diferente do que foi noticiado nessa sexta-feira na coluna Futebol Coisa e Tal do Jornal Extra, o processo de reestruturação do departamento de futebol está sendo conduzido pela diretoria administrativa do clube, liderado pelo presidente Jorge Salgado. O empresário Carlos Leite não está atuando no mercado em nome do Vasco, visando a contratação do novo diretor de futebol, coordenador ou preenchimento de qualquer cargos ou funções do departamento. O clima esquentou,
clima quente na colina e mais uma vez o Carlos Leite aparecendo dentro do Vasco, uma figura carimbada do torcedor vascaíno. Mas esse foi o vídeo, rapaziada, muita polêmica, notícias boas, notícias ruins, jogo entre Vasco e Remo e dependendo do que acontecer, eu vou ser sincero pra vocês, a gente volta aqui, eu não vou confirmar que vou fazer uma live pós-jogo, que eu vou fazer um vídeo pós-jogo, porque eu não sei nem se vou assistir o jogo, mas sexta-feira, às 7 horas, muito provavelmente estarei, né, sentado na televisão, assistindo Vasco e Remo, um jogo que não vale nada, vendo o Morata em campo, esse é o torcedor vascaíno, e muito provavelmente a gente também retornará aqui com um vídeo pra vocês, mas nada confirmado, mas de qualquer maneira retornem aqui 9h30, que caso eu poste um vídeo, vai estar já disponível aí no computador, no celular, no smartphone de cada um de vocês, torcedores vascaínos. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, não perca também, corre no vídeo que eu coloquei pela parte da manhã, que tá sensacional, falando sobre esses investidores aí que podem estar chegando dentro do clube. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, saudações vascaínas.